Nós queremos apresentar também com alegria, com carta de recomendação, vídeo de nossa igreja de Maceió, no estado das Alagoas, nosso irmão Marcos André de Moraes. Ele serve ao Senhor ali, é auxiliar da igreja. Onde está o Marcos? Fique em pé, por favor. Ali, à nossa esquerda, está na sua casa, meu amado. Sinta-se bem, nosso bem. Vamos recebê-lo como bem-vindo entre nós. Amém? Amém. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. E estaremos nesta segunda hora ouvindo o pastor Gilvan Rodrigues. Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar esta oportunidade para dizer da minha alegria, da minha satisfação em poder, depois de alguns anos, eu voltar aqui à Assembleia de Deus de Belém e ocupar esta tribuna, este púlpito, por onde tem passado grandes homens de Deus, principalmente quando acontece essa escola bíblica, que eu dizia ontem ali em São José dos Campos, na Assembleia de Deus Novas de Paz, onde eu estava pregando, que eu considero a maior escola bíblica de obreiros do Brasil. Já estive aqui algumas vezes com os irmãos e dei uma sumida, mas quero dizer para os irmãos que a minha sumida é porque sempre que eu vinha pregar em São Paulo e coincidia de na segunda-feira eu estar aqui, eu estava com os irmãos na primeira segunda-feira do mês, naquela reunião abençoada, e também na escola bíblica, quando acontecia a mesma coisa. E eu estive agora pregando há poucos dias atrás, no dia do Evangelho, na cidade ali de José Bonifácio, Ubarano, e encontrei-me com o pastor Natanael. Era um sábado à noite, eu falei para ele: amanhã, segunda-feira, nós iremos nos encontrar no Belém. Era a primeira segunda-feira de setembro. Aí ele falou: não vai ter a reunião por causa da escola bíblica. E então, vindo pregar agora lá em São José dos Campos, coincidiu de a segunda-feira ser o segundo dia, né? Porque a abertura foi ontem dessa escola bíblica. E aí eu vim com dois pastores lá da Assembleia de Deus Novas de Paz, que é presidida pelo pastor Rodrigo Muniz, e deveria estar aqui também, mas não pôde vir, mas veio o pastor Ezequiel e o pastor Miguel. Meus irmãos, o meu coração está fervendo com coisas boas, e também a minha pulsação está lá em cima, porque, irmãos, pregar para mim, eu acho que é coisa muito difícil. Se alguém acha fácil, eu acho muito difícil, porque falar para o mundo aí, irmãos, pessoa é fácil, porque mente, promete, não cumpre, fala qualquer bobagem aí, tá bom. Mas falar para o povo de Deus é muito difícil, porque o povo de Deus não come comida requentada em micro-ondas. O povo de Deus não come palha seca. O povo de Deus tem que comer manteiga, leite e mel. Meus irmãos, toda vez que eu vou pregar ou vou dar uma palavra, é como se fosse a primeira vez. Eu ainda sinto aquele friozinho na barriga, as pernas ainda ficam bambeando, as mãos geladas. E no dia que isso desaparecer de mim, o meu ministério vai estar encerrado. Foi o que aconteceu com Elias. Quando Elias disse para Deus: mataram todos os teus profetas, só eu escapei, acabou-se.
Deus disse: não, Elias, eu tenho 7.000 que ainda não dobraram o joelho diante de Baal. E agora você vai, você volta, unge Azael, rei sobre a Síria, unge Jeú, rei sobre Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Porque acabou aquele friozinho na barriga e o tremor das pernas. Você está achando que é Roberto Carlos. Por que Roberto Carlos? Porque Roberto Carlos inventou uma música aí, esse cara sou eu. Então está acabado. Eu estou aqui nesta manhã, não é me sentindo como um Daniel numa cova de leões, irmãos. Se fosse assim, seria muito bom. Eu estou me sentindo como um leão numa cova de Daniéis. E quero desde já agradecer a consideração do pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, pastor José Wellington Júnior também, né, por ter essa confiança e essa consideração. E também quero dizer que estou alegre por rever os companheiros, né, de longas datas. Temos convivido com eles, pregado em várias igrejas onde eles pastoreiam, né? E nesta manhã tenho o privilégio de estar com vocês. E eu não vim aqui com a pretensão de falar, de pregar alguma coisa que vocês nunca ouviram. Deus me livre disso. Quem me conhece sabe que eu sou pregador de ponta de rua. É tanto que eu tirei logo o microfone do pedestal. Porque pedestal não dá certo, irmão. Quem está num pedestal pode esperar que vai cair. Então eu tirei logo o microfone, porque eu sou pregador de ponta de rua. 46 anos de ministério. Em janeiro estarei completando 47. E o pastor Zé Wellington, 47 de janeiro. Estou ficando velho, né? Meio usado, né? Velho não, porque velho é a estrada e o diabo. Eu estou ficando mais maduro. Em janeiro, 47 anos, né, na estrada. E dou graças a Deus porque Jesus tem me guardado debaixo do sangue dele. E por isso é que eu posso entrar em qualquer lugar e eles confiam. Prego na convenção geral, estadual, aqui no Belém, né, tenho portas abertas em todo o Brasil. Graças a Deus porque Jesus tem me guardado debaixo do seu sangue. E o irmão chegou aqui para mim, eu pensei até que ele ia bater uma foto minha, e ele me botou num estreito ainda maior. Chegou com um aparelhozinho na mão, um celular, né, porque hoje tem celular que não sei nem mais o que é que falta fazer, né, como também tem crente celular, obreiro celular. É porque o celular hoje é rico, né? Rico demais, tem muitas alternativas, né? Mas tem obreiro que é celular. Porque o pior para mim que tem no celular, sabe o que é? Você quer falar com a pessoa, é algo urgente, importante, aí vem aquela mensagem assim: o número chamado está desligado ou fora de área. Então tem muita gente assim na igreja, obreiro também. Está desligado e fora de área. É. Agora o celular, por mais simples que ele seja, tem a secretária, não tem? Aí a gente grava um recado, uma mensagem bonita. No momento não posso te atender. É, aquela voz bem bonita, né? No momento não posso te atender. Volta a chamar mais tarde. Aí a pessoa deixa o recado. Só que Deus não deixa recado em secretária. Deus fala conosco tete a tete, boca a boca. E aí o irmão perguntou: pastor, o senhor é de onde? Eu disse: eu sou lá da Paraibazinha. O senhor pastor Gilvão Rodrigues? Disse que eu sou, né? E qual vai ser o tema da palavra? O senhor vai pregar agora? E o pastor Zé Wellington tinha anunciado, mas ele perguntou para saber se era eu mesmo. Eu digo: eu vou dar uma palavra. Qual é o tema?
Meus irmãos, eu olhei para ele e disse: o que eu pretendo falar, com a graça de Deus, é sobre o cristão, ou o obreiro, como sal da terra. Não é simples, irmão? Então nós vamos ler a palavra de Deus. Mateus, abra a sua Bíblia, capítulo 5. Eu sempre fui assim, irmãos, eu aprendi com Jesus. Jesus pregou um evangelho simples e poderoso. E tem muito pregador pregando um evangelho complicado e sem poder. Mateus 5 e versículo 13. Ouça o que falou o maior homem da história. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Agora vamos repetir todos juntos? Digam comigo: vós sois o sal da terra. Amém? Podeis assentar. Meus queridos irmãos e meus distintos companheiros, quando nós tomamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que não contém, mas que é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, e nós começamos a folhear as suas páginas nos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, e acompanhamos o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, nós vamos observar de uma maneira muito clara que Jesus, ele ensinou mais do que pregou. E o que me chama a atenção é que Jesus, quando ele ensinava, ele não complicava. Jesus usava as coisas simples, as coisas que as pessoas entendiam, da criança ao ancião, do sábio ao ignorante. E no texto que nós lemos esta manhã, Jesus usou algo que todos os que estavam ali sabiam, conheciam, no caso, o sal. E Jesus disse: vós sois o sal da terra. E eu fiquei pensando comigo, por que Jesus não disse: vós sois o açúcar da terra? Por que Jesus não disse: vós sois o mel da terra? Por que Jesus não disse: vocês são o doce da terra? Porque, irmãos, o sal, ele é um condimento que tem valores, que deve existir no cristão, deve existir no obreiro. E quais são os valores do sal? Em primeiro lugar, o sal, ele é simples. Você nunca vai encontrar sal nas primeiras prateleiras de um supermercado. Geralmente a prateleira do sal é a mais simples. Você nunca vai ouvir um economista dizer que o sal foi a causa da elevação da inflação. Eu sou casado há 44 anos com a mesma mulher. Não troquei e nunca vou trocar. Quando eu disse a ela, diante de Deus, diante do ministro que fez a cerimônia do nosso casamento até que a morte nos separe, eu não estava brincando. Eu estava falando a verdade. Ela nunca chegou para mim para dizer: meu filho, eu gastei mais hoje na feira porque o sal subiu. Eu sempre ouvi minha esposa dizer: olha, subiu tudo, carne, subiu a farinha, subiu o feijão, subiu o fubá, subiu tudo. Mas ela nunca disse que o sal subiu.
E eu sou capaz de desafiar aqui nesta manhã alguém que saiba dizer quanto custa 1 quilo de sal. Nós chegamos lá na prateleira e pegamos o sal. Ele é simples, irmãos. E Jesus disse para os seus discípulos e diz para nós da manhã: sede simples como as pombas. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 11 e versículo 3, ele diz assim: eu temo que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam corrompidos os vossos sentimentos e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque não existiu, não existirá uma pessoa mais simples do que Jesus. Jesus era simples nos seus hábitos. Jesus, ele poderia ter nascido num berço de ouro, cercado de todo luxo e de todo conforto, porque ele é dono da prata e do ouro. Mas Jesus nasceu num humilde, numa simples estrebaria, no meio daqueles animais. Jesus poderia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo puro sangue, ou então num trono revestido de ouro, carregado pelos apóstolos, como aí andam algumas pessoas, né? Mas Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os hábitos de Jesus eram simples, seus ensinamentos simples, porém profundo, objetivo. E assim deve acontecer comigo e com você. Nós devemos ser o sal. Eu nunca vi ninguém perder nada por ser simples. Pelo contrário, eu tenho visto muitas pessoas exigentes fecharem portas. E nós vivemos numa época, irmãos, em que há muita gente aí, meninozinho de calça curta, que começou um dia desse no ministério, pregou uma vez ou duas nos Gideões lá em Camboriú, e aí se aparta da simplicidade. E agora se torna exigente. Eu só viajo pela TAM. Hotel para mim tem que ser o melhor da cidade. Se não tiver na cidade, me hospeda em outra cidade, mas tem que ser o melhor. Eu não como qualquer coisa, eu só como camarão. E aí vai se apartando da simplicidade. Antigamente pregava uma mensagem simples, agora só quer falar em hebraico, em grego. E muitas vezes a palavra é tão complicada que quando diz fulano vai pregar, aí tem que levar um dicionário, que é para saber, para poder entender as suas palavras. Irmãos, o povo não está precisando de gente assim, as igrejas não estão precisando de pregadores complicados que falam bonito, que tem uma boa oratória, que tem a grande cultura. O povo está precisando é de homens que tenham a unção do Espírito de Deus. Jesus, no grande último dia da festa dos tabernáculos, ele levantou-se. Ouçam que palavras simples. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Somente isso, irmão. Jesus não fez arrudeio, Jesus não enfeitou o pavão, porque o pavão ele já tinha criado enfeitado. Ele usou palavras simples, e as pessoas que estavam ali, que foram prendê-lo, voltaram com as mãos vazias. Quando chegaram perante as autoridades em Jerusalém, aí disseram: cadê o homem? Eles responderam: nunca homem algum falou como aquele homem. Aleluia. O que importa não é a beleza da oratória, o que importa é ser uma palavra temperada com sal. Uma palavra ungida é capaz de converter milhares de pessoas. Uma palavra sem unção, irmão, ela é mesmo que o éter
que joga para cima e antes de cair no chão se evapora. Então Jesus nos comparou e disse que nós deveríamos ser como o sal da terra para sermos simples. Seja simples, meu irmão. Tem gente que se tranca dentro do seu mundo. Tem gente aí, irmão. É mais fácil você falar com Jesus. Aliás, com Jesus é fácil. Mas tem gente que é tão difícil, meu irmão. Passa por tanta secretária, tanto secretário. E às vezes os secretários são mais arrogantes do que a própria pessoa. Põe tanta dificuldade para você falar. E fica lá dentro da sua trincheira. Ninguém consegue se aproximar. Jesus não vivia no meio do povão. Jesus era do povão. Quando quiseram impedir que Bartimeu fosse até ele, ele disse: não, chama ele aqui, manda ele aqui, ele está precisando de mim, dá uma bênção, traz ele aqui. Quando quiseram impedir que as crianças se aproximassem dele, ele disse: deixa vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E tem tanta gente besta, metida. Tem gente aí que parece que não tem um rei na barriga, não, tem a corte toda. Aquela cara de delegado de interior, não fala quase com ninguém, não dá para o Senhor. Meu irmão, escuta o que eu vou dizer. Para ser vaso não precisa ser antipático, metido. Não, seja simples, seja do povo, irmão. Fale com todo mundo. Tenha hábitos simples, irmão. Não fica aí exigindo tudo o que você acha que tem direito, porque nós não temos direito a nada. Tudo que somos e que temos é pela graça e a misericórdia de Deus. O sal é simples. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Mas a segunda virtude, o segundo valor do sal, é que além de simples, ele é humilde. O sal não aparece, irmão. A pessoa joga o sal na panela, ele some, mas fica o sabor. O sal você joga na salada, desaparece. O sal não faz questão de aparecer. Ele quer deixar o sabor. Simples, humilde. O sal não quer holofotes. O sal nunca recebe elogio, irmão. E ele não está preocupado com isso, nem tem que ser sal, não. Às vezes a gente vai comer na casa de um irmão, aí vem aquela comida gostosa, aí a gente diz assim: irmã, antes vai orar, Senhor, te agradecendo pelas mãos que prepararam. Aí, irmã, me dá a receita. Que comida gostosa. Agora eu quero ver quem é que faz uma comida boa sem sal. Se elogia quem fez, se elogia a comida, o prato bonito, mas ninguém elogia o sal. E no dia que o sal aparece, irmão, ele estraga qualquer festa. Quer ver o povo sair reclamando? É quando o sal aparece. A comida estava bonita, o prato era bonito, o nome bonito, mas o sal estragou. Crente não tem que aparecer, obreiro não tem que aparecer. Quem tem que aparecer é eles. Só ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Nunca queira aparecer. Porque tem gente aí, irmão, que vai pregar e só chega na hora de pregar. Que é para causar o frenesi. Chegou o cara. Chegou ele. Ele não cultua. Olhe para lá, meu irmão. Pergunta lá: que hora eu vou pregar? Prega lá para as 9 horas. Chega 5 para as 9. Cantor, a mesma coisa. E agora vai deixar de ser cantor. Agora é artista. Agora é o tal do show gospel. Agora, meus irmãos,
Tem gente aí que só falta colocar uma melancia no pescoço e uma jaca na cabeça. Para aparecer, ele quer que os holofotes estejam sobre ele. E quando prega e ninguém elogia, ele faz biquinho. E ainda chama todo mundo de frio, de múmia, de gelada. Essa igreja é gelada. Ele quer os aplausos. Mas o sal não, irmão, não está lá. Você já observou? A prateleira mais feia do supermercado é do sal. Minha esposa mandou fazer a feira um dia e quando eu cheguei, ela colocou na nota sal. E cadê eu encontrar o sal? Não encontra, irmão. Eu preciso perguntar porque está lá escondido. É assim que tem que ser o obreiro. Nós temos que estar escondidos atrás da cruz do Senhor Jesus Cristo. Humilde. Humilde, irmão. Nada de querer aparecer. Tem uns aí que aonde eu vou eu arrasto o pé. Aonde eu vou, aí onde eu vou, quando eu prego, quando eu canto. Meu irmão, quando eu começasse não era assim. Porque tem obreiro que quando ele começa, irmão, chama todo mundo de senhor. Aí Deus abençoa, ele sobe. Quando ele está lá em cima, até Deus ele chama de você. Ele sobe de joelhos, mas os arrogantes descem de elevador. Porque está escrito na Bíblia que a soberba precede a ruína, a altivez do espírito da queda. Mas a Bíblia diz que adiante da honra vai a humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade, irmãos, é uma das características de um homem cheio do Espírito Santo. Pode ver isso na Bíblia. João Batista é uma das poucas pessoas que eu conheço, vou dizer assim, através da Bíblia, que já nasceu crente. Porque tem gente que diz assim, não, eu nasci crente. Não, você nasceu num evangélico. Agora eu tenho um dia do encontro com Jesus para nascer de novo. Não é porque nasceu num evangelho que nasceu crente, não. Mas João Batista já nasceu crente, que veio cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. Agora, o que era João Batista? Depois de 400 anos de silêncio profético em Israel, de Malaquias até João, aí surge aquele homem vestido estranhamente, comendo uma comida estranha. E diz a Bíblia que as multidões iam para o deserto, irmão, não era para os templos, não. Não havia outdoor, não havia televisão, não havia cartazes, não. Anunciando João, não, o pessoal ia com sede de ouvir a palavra. E aí o que acontecia, meus irmãos? Acontecia que João era duro. Porque tem pregador, irmão, quando ele chega numa congregação bem humilde, ele baixa o sarrafo. Faz o sarrafo e chama aquelas irmãs para frente. Lá vem aquelas irmãzinhas, bem simplesinha, irmão, chorando, crente, irmão. Mais crente do que o pregador. Chorando lá na frente. Mas quando ele bate na sede que tem a mulher do doutor, a mulher do promotor, do juiz, a mulher do rico, ele fica procurando na Bíblia uma mensagem de promessa. Por que não gosta de promessa, irmão? E tem uns até que diz assim, olha, Deus está me mostrando que vai te dar uma chave. Eu não sei se é de carro ou de casa. Como é que Deus não sabe? Deus com a chave na mão e não sabe de que é. Apelação. Quer aparecer, irmãos? Quer aparecer, mas João Batista era duro, raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O machado está posto na raiz das árvores e o pau comia, irmão. Mas como disse o meu colega lá do Paraguai, tem profeta frouxo, pregador frouxo, pregador que tem medo de perder agenda, de perder oferta. Mas Deus está procurando Micaías.
Homem que fala o que Deus manda falar, na autoridade do Espírito Santo. E o povo afluía para ouvir João. Aí perguntaram: quem é você? Você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Quem é você? Você é um dos profetas? Quem é você? Aí João não disse assim: eu sou o grande João. Eu vim preparar o caminho do Senhor, eu sou grande. Não. João disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Seja só uma voz, meu irmão, e basta clamar no deserto deste mundo. E mais tarde os discípulos de João vieram, querem jogar ele contra Jesus, porque tem gente assim, irmão, que gosta de jogar irmão contra irmão. Olha, João, aquele que desse testemunho, ele está batizando mais do que você, João. Aí João não ficou com ciúme, porque ele tem obreiro ciumento, irmão. Tem gente invejosa que quer tirar o nosso tapete. João, ele está batizando mais do que você, João. Aí João olhou para ele assim, parece que eu estou vendo e disse: eu não disse para vocês que aquele que tem a noiva é o noivo? E o amigo do noivo vê isso e se alegra. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é ser sal da terra, meu irmão. Eu não sei, não me lembro se eu já contei isso aqui. Se eu contei, vou contar de novo para refrescar a mente de vocês. E se não contei, vai ser a primeira vez. Eu li a história de um menino. Aquele menino, ele foi dormir, e quando foi de madrugada, ele deu um grito: mamãe, mamãe, corra que eu cresci tanto que a cama não dá mais para mim. Aí a mãe deu um pulo da cama e disse: é anomalia. Ele foi dormir, a cama sobrava, correu lá no quarto da criança. Quando abriu a porta, aí deu uma risada bem grande. Aí o filho disse: mamãe, eu chamo a senhora para me ajudar, que eu cresci tanto que a cama não está dando para mim, e a senhora está rindo. Escute bem, não é que você cresceu tanto, meu filho, é você estar atravessado na cama. Tem muito obreiro atravessado no campo, atravessado na igreja. Não dá mais para mim. Eu já fiz um curso de teologia, eu já sou bacharel, eu já fiz um curso universitário. Não dá mais para mim, aqui não dá mais. Você não cresceu tanto assim, você está atravessado. Fique na posição que Deus te colocou, e Deus vai te honrar, vai te abençoar. Seja sal, seja humilde. Porque está escrito na Bíblia que não é aprovado aquele que louva-se a si mesmo, mas aquele a quem Deus louva. Eu disse a vocês, vou repetir, pela graça e misericórdia de Deus, em janeiro, está perto, né, pastor Duelo? Perto de 47 anos. Nunca encontrei uma pessoa que chegasse para mim e dissesse: pastor Gilvan, deixa eu dar um abraço ao senhor, porque o senhor salvou a minha alma. Eu estava indo para o inferno, o senhor foi quem me salvou. Nunca encontrei um crente para dizer: pastor Gilvan, eu vou apertar a sua mão, ou vou lhe dar uma oferta, que o senhor me batizou com o Espírito Santo. Outro disse: pastor Gilvan, eu quero agradecer porque eu estava muito doente e o senhor me curou. Nunca. Aquele que salva, cura e batiza com o Espírito Santo, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu fico com vergonha de mim quando eu ouço Paulo, ou quando eu leio Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Lá no finalzinho da carta, Paulo diz assim: longe de mim. Ei, xarabaçu. Longe de mim esteja de gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou morto, crucificado para o mundo, e o mundo crucificado para mim. Quer gloriar-se, meu irmão? Se glorie na cruz, porque dela vem, diz o hino, graça e luz. Ei, calabaço. Ei, chuvas. A humildade, irmão. Oh, isso é uma das maiores virtudes, pastor Ezequiel, que um homem pode ter. E não vi até hoje alguém perder alguma coisa. Você já viu porque é humilde? Nunca vi. Pelo contrário,
perde os arrogantes, perde a graça de Deus. Quando um arrogante cai em desgraça, irmão, aí vem a multidão diz: foi bom. Aquele cara é muito arrogante, muito metido, muito nariz empinado. Foi bom para ele aprender. Eu conheço. Um dia um irmão foi me levar no carro. Lá, eu estava pregando em Abreu Lima. E ele foi me levar lá em João Pessoa. Hoje eu moro em João Pessoa. Ele disse: pastor Gilvan, o nosso pastor, repara, um ovelha esse, ele é muito arrogante. Ele não fala quase com ninguém. Ele se tranca lá no gabinete e não quer conversar com ninguém. E às vezes passa, tem uns irmãos esperando, ele não dá nem a paz do Senhor. Não é a paz não, irmão, porque tem muita gente agora que é a paz. A paz como? Eu ainda sou do tempo antigo. O pessoal diz que eu sou muito assembleano e eu fico alegre. E até vem que o senhor é quadrado. Eu digo: eu quero ser quadrado, sabe por quê? Porque os quadrados vão morar numa cidade quadrada, na Nova Jerusalém. Agora os redondinhos modernos, a paz. Ele não dá nem a paz do Senhor para a gente, pastor. E um dia ele vinha à noite de uma congregação, e meu sogro, ele trabalha na polícia rodoviária. Pegou bem. Aí quando meu sogro viu, reconheceu o carro, meu pastor, aí foi para a estrada. Aí deu com a mão, ele parou: paz do Senhor, meu pastor. Aí ele olhou para o irmão assim: essa hora da noite? Não me respeita, eu vim cansado, você me para. Se você viu que é seu pastor, por que deixou passar? Não, pastor, porque é meu dever. Não, mas isso você não pode fazer com o seu pastor. Ele disse: pô, então pisa no freio aí para eu ver como é que estão as luzes traseiras. Aí pisou no freio e estava queimada uma. Ele anotou: agora corte luz para ver como é que está. E foi mandando, e o carro cheio de defeito. Ele encheu uma folha de multa e disse: aqui é para o senhor deixar de ser arrogante, viu? Meu irmão, o arrogante pena, o arrogante não tem vez com Deus. A Bíblia diz, Pedro escrevendo diz assim: revesti-vos todos de humildade, porque esta é a vontade de Deus. Nós somos sal, irmão. Nós não somos chantilly, nós somos sal. Humilde, meu irmão. Imagine, 40 e tantos anos de ministério, já recebi muita pancada, muita crítica, mas também já recebi mais elogio do que crítica. Agora, se eu fosse na conversa das pessoas, eu ia pensar que realmente eu era o tal. Uma vez ligaram do Rio de Janeiro para mim: escutem essa, pastor Gilvan, foi feito aqui no Rio de Janeiro, não foi aqui no Belém não, aqui não tem isso não. Foi feita aqui uma votação, o senhor foi eleito, olha, eleito, o pregador da década. E vai ser uma festa grande, e o senhor vai vir para receber o seu diploma. Eu digo: irmão, essa voz foi a mesma que falou com Adão lá no Éden. Se eu fosse na conversa dos outros, eu ia pensar que eu era alguma coisa. Mas sabe na conversa de quem eu vou? Na de Jesus. Jesus disse: depois que fizeres tudo o que vos for mandado, ainda sereis servos inúteis. Eu sou craque, eu sou cinza, eu não sou estrela. Eu posso não valer nada para os homens, mas Deus me ama. E Deus toma conta de mim, porque tudo que vem de elogio eu transfiro para aquele que é o merecedor. Humildade. Agora, humildade não é relaxamento, não. Eu sou tão humilde que eu não pintei nem o cabelo. Eu sou tão humilde, pastor Zé Hélio, que nem desodorante eu uso. Quando levanto o braço assim para dar aleluia, pode sair de perto. Não, humildade. É a escola bíblica, eu vou de qualquer jeito. Jesus era humilde, mas Jesus só gostava de coisa boa. Eu às vezes fico pensando, tem crente que não conhece Bíblia, irmão. E tem muito. O meu pastor, só anda elegante, bonito. Meu irmão, vai lá no congresso.
Vê se tem alguém de manga de camisa. Vê se tem alguém lá com sapato roto. E nem entra ninguém sem ser de paletó e gravata. Bonito. E tem crente que parece um desmilinguido. Chega na culta, na igreja, meu irmão, isso não é humildade, não, isso é relaxamento. Para Deus tem que ser o melhor. O sacerdote, quando ia ministrar, não ia rasgado, sujo, fedorento. Ele ia com a roupa que foi Deus que mandou fazer. O modelo que Deus foi Deus. Jesus usava uma túnica que só os ricos da época usavam. Uma túnica tecida de alto a baixo, sem costura. A túnica de Jesus era tão linda, tão cara, que eles não rasgaram, mas lançaram sorte para ver quem ficava com a segunda mão. Essa túnica é tão cara, vamos ver quem vai ficar com ela. Jesus era humilde de coração, irmão. Tudo que diz respeito ao cristianismo não é de fora para dentro, não, é de dentro para fora. Aquela carinha de humildade, santo arranhado. Agora quando abre a boca, meu irmão, só rota grandeza. É sal insípido. Não tem valor. Para Deus não vale nada. Tem muita gente que começa no ministério muito bem, e a gente diz assim, isso vai longe. Vai longe. Mas acontece como um certo cidadão, rapaz, Deus abençoando ele onde ele ia, Deus abençoava. Porque, irmão, é a graça de Deus em nós, irmão. Se Deus tirar a graça, se Deus tirar a graça de mim, está vendo o porteiro deixando entrar aqui. É a graça. E aquele moço foi, Deus abençoando, pregava bem, convite, agenda cheia. E um dia ele foi pregar numa grande igreja. Aí ele chegou para os amigos dele e disse assim, viu, pastor Zé Aldo? Escutem, companheiros. Vocês querem ouvir um grande pregador domingo à noite? Olha, vão lá na igreja tal, era onde ele ia pregar. E aí os amigos foram. Chegou, ele estava lá. Estava sentado lá no primeiro banco. Ele ainda não era um obreiro consagrado. Ele era um pregador. E aí, na hora de pregar, o pastor o convidou, ele subiu do púlpito. Parecia um pombo. Pombo tem isso aqui bem para frente, né, irmão? Um pombo subiu. Irmão, nesta noite eu quero falar sobre tal assunto. Aí deu um tema bem bonito. Aí ele abriu a Bíblia, 10 minutos, Deus fechou a torneira. E quando Deus fecha a torneira, o cara fica feito papagaio em terra quente, irmão. Salta para lá, pula para cá. Aí começa a fazer movimento, apelação. Estou vendo um homem de branco aqui, esse homem de branco está manjado. Estou vendo uma pomba voando aqui, e se for um pombo? Como é que está voando? Ele sabe que é uma pomba. Eu estou vendo uma bola de fogo, e receba, e ninguém recebe nada. Tem um tal de receba, esse receba eu não vejo nada, irmão. Isso é oba-oba, isso é manipulador de auditório, isso é abanador de igreja, irmão. Quando Deus abre a porta da palavra, você fala 2 horas e o povo não sai. 10 minutos, Deus fechou a torneira, salta para cá, salta para lá. Quando ele viu que não dava nada, não arrancava nenhum glória nem aleluia, ele fechou a Bíblia, desceu de cabeça baixa. Que a Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, e os que se humilham, aí lá vai descendo de cabeça baixa. Quando ele vai se sentar no banco, chega o irmão daquele bem experiente, né? Pegou ele pelo braço e disse assim, meu filho, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Se você tivesse subido humilhado como você desceu, você teria descido exaltado por Deus como você subiu. Porque quem nos exalta é Deus. Mas para Deus nos exaltar, nós temos que descer. Desce do pedestal de grandeza. Eu estava lendo a Bíblia, irmão, a Bíblia é coisa linda. Tem gente assim, irmão, aqui tem um texto interessante. Interessante é a mulher grávida, irmão. A Bíblia não é interessante, a Bíblia é maravilhosa. Calabaçura. E eu estava lendo quando Deus chamou Moisés para tirar o povo dele do Egito. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Moisés era um homem culto. Era ou não era?
era um homem preparado. Mas quando Deus disse: Moisés, vai lá, tira meu povo do Egito. Aí Moisés disse: quem sou eu? Mas hoje tem dizendo assim: eu sou. Eu sou. Tem gente dizendo: eu sou esse cara, Deus. Samuel disse assim: Senhor, fala que teu servo ouve. Tem uns arrogantes dizendo: Senhor, ouve que teu servo está falando. Não é Saulo. Disse: é insípido. Não espera mais nada. Quem sou eu? Quem é você? Irmãos, eu me lembro que uma certa ocasião eu estava em Amsterdã participando de um congresso. Ouçam bem. Estava Billy Graham. Naquele tempo era Paul Show. Depois ele mudou o nome. Olha, havia mais de 5.000 evangelistas de todos os continentes. E está lá esse pezinho de coentro. Pezinho de coentro está lá no meio. Paraíbazinho lá. Aí eu disse: será que sou eu mesmo? Deixa eu beliscar aqui para ver se não é um sonho. Aí eu disse: será que sou eu mesmo? Mas Jesus disse: é a minha graça. Você está onde está pela graça. Paulo diz que ele veio um mensageiro de Satanás para lhe nos bofetear. Ele orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz: por isso é quando eu estou fraco, sou forte. Quando a gente se humilha, Deus nos fortalece, Deus nos engrandece, Deus nos exalta na terra, e o diabo treme diante de nós. E se é verdade, eu quero ouvir de você um brado de glória a Deus. O Saulo é humilde. E vou adiantar, porque isso aqui, irmão, é para uma semana. Terceiro valor do Saulo é que ele provoca sede. A gente pode comer um pedaço de doce, eu mesmo como rapadura e não tomo água. A última igreja que eu pastoreei em 1974, pastor Duelo, tinha um presbítero bem antigo, e ele trabalhava naquele tempo, chamava assim, mata mosquito. Ele andava no lombo de um cavalo, ele disse: eu andava com a rapadura no alforje. E às vezes tinha lugar que eu ia, que uma casa para outra dava não sei quantas léguas. Hoje é quilômetro, né? E ele disse: quando eu tinha sede, eu lambia a rapadura. Acabava a sede. Agora eu quero ver você colocar uma pitada de sal na boca para você não ter sede. E nós, como sal da terra, devemos provocar sede em quem não é crente. Sede nos vizinhos, nos parentes. Sede, irmão. Sede. Eu estava lendo outro dia de um pregador de renome. Ele foi pregar, fazer uma série de conferências numa igreja, uma semana. E quando é uma noite, o pastor chegou e disse: fulano, está vendo aquele homem ali? Aquele homem era incrédulo demais, mas ele se entregou para Jesus essa semana. Está aqui crente. Aí o pregador, quando terminou o culto, foi lá e disse: olha, com qual mensagem que eu preguei você se converteu? Ele disse: com nenhuma. Pelo contrário, eu dormi todas as noites que o senhor pregou. É porque tem pregador, irmão, que é ele chá de camomila. Ele bota o povo para dormir. Eu dormi em todas as... E como é que você ficou crente? Está vendo aquela irmã ali, está vendo? Era uma mulher. Ela tinha uma deficiência física. Eles, toda noite que eu chegava aqui, me sentava, e ela entrava, eu sabia que era ela. Ela pendurada naquela moleta, ela entrava assim: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste bom, mas vives em mim. E olhando para aquela mulher, eu disse: eu quero ter essa alegria que ela tem. Eu quero ser feliz como ela é. Eu tenho meus braços, minhas pernas, eu estou aqui normal, mas eu não sinto o que ela sente. Eu quero esse Jesus na minha vida.
Isso é ser sal, provoque sede. Porque tem gente que é o contrário, ele faz com que a pessoa se afaste. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmão. Escuta você. Ainda essa semana passada, um rapaz, um cidadão entrou lá na internet e disse assim: eu era homossexual, mas me deram uns DVDs do pastor Gilvan e eu me converti. Hoje eu sou casado, sou pai de família, sou crente, sou homem. Mas ultimamente é o contrário, irmão. Os homossexuais têm ódio de nós. E quando vem no culto, não assistem para bagunçar. Por quê? Porque provocaram ira, ódio. Mas o sal provoca sede. Eu estava pregando na igreja lá, Assembleia de Deus São Cristóvão, indo no templo, pastor, tudo barro. E numa noite um rapaz se entregou para Jesus. Quando terminou o culto, ele disse: eu quero falar com o senhor. E eu me aproximei dele: pode falar? Ele disse: olha, é o seguinte, eu sou homossexual. Minha família já gastou tudo o que podia comigo, mas não tem jeito, eu sou homossexual. E o senhor pregou essa noite que Jesus transforma. Ele vai transformar a minha vida? Eu digo: vai não. Ele disse: por que não vai? Ele disse: porque ele já transformou. Já transformou, não vai transformar não. Passado um ano eu voltei a pregar lá no Rio, na Assembleia de Deus São Cristóvão. Quando terminou o culto, lá vem aquela pessoa com a Bíblia aqui, ó. Aí veio em minha direção. Quando chegou onde eu estava: o senhor me reconhece, pastor Gilvan? Sei. Quem sou eu? Aquele rapaz lá do ano passado que disse que era homossexual. O senhor é bom fisionomista. Ele disse: sou. E você? Foi o que aconteceu? Pastor, desde aquela noite, oh aleluia, eu virei homem de verdade. Jesus mandou pregar o evangelho e não atacar ninguém. Não ferir, não é jogar pedra. Quando levaram a mulher adúltera para Jesus, ele disse: aquele que estiver sem pecado, lança a primeira pedra. Todos saíram, e quando ficou ele e a mulher disse: agora ele vai me esculachar, agora ele vai acabar comigo. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. Vai, tem paz e não peques mais. Jesus provocou sede no ladrão na cruz. Jesus não pregou para o ladrão não, irmão. Jesus não disse uma palavra para ele. Mas ao ver a atitude de Jesus, insultaram Jesus, bateram em Jesus, menearam a cabeça, zombaram dele, e Jesus não deu uma palavra. Quando Jesus abriu a boca, foi para dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí o ladrão teve sede e disse: só pode ser o Cristo, só pode ser o Messias. Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Provoque sede, meu irmão. Não provoque ira, não provoque contenda. Não. Tem um texto na Bíblia, irmão. Eu sei que você sabe mais do que eu, mas pastores, aquilo ali para mim é uma lição muito grande. A mulher viúva, 2 Reis 4, Eliseu diz: vai e pede vaso emprestado a todos os teus vizinhos. A todos. Tem crente hoje, até obreiro, se fosse dito para ele: vai e pede vaso emprestado a todos os vizinhos. Eu não posso, porque eu não falo com o vizinho da esquerda. Ele é macumbeiro, eu não falo com o da direita, que é espírita. Eu não falo com o da frente, quer dizer, tem muita gente assim, irmão. E como é que você vai provocar sede? Como é que você vai provocar sede em alguém que você passa, não dá nem bom dia? Vós sois o sal da terra. Provoque sede, irmão. E a gente tem que provocar sede até uns para com os outros, O pessoal vê um pastor cheio do Espírito Santo, quando eu vejo, eu quero ser como ele. Eu quero ser vazio nada mais, crente vazio, oco, fofo, balofo. Quero nada, eu quero ser cheio, como foram os primeiros cristãos. Essa é a minha oração a Deus: Senhor, eu quero ser cheio como foram os primeiros cristãos, como foi Paulo lá em Damasco. Eu quero ser cheio. Ainda hoje está provocando sede. Mas irmãos, eu vou terminar por causa da hora, senão depois eu venho aqui e o pastor não dá mais a oportunidade. Vou terminar. O sal, ele é quente.
Você sabia que é quente? Eu não sabia. Não sabia. Mas uma vez eu estava lá nos Estados Unidos, na época do Natal, inverno. Aquela neve, aí eu vi aquelas máquinas despejando sal. Despejando sal. Eu digo, olha. Aí eu perguntei ao meu genro, por que ele joga tanto sal? Disse, para derreter o gelo. O sal é quente. O obreiro tem que ser quente. A igreja é o retrato do obreiro. Se o obreiro é uma múmia, não dá um glória a Deus, um aleluia. A igreja é um sarcófago. Tem igreja, irmão, que fica olhando para o púlpito. É como dizia o pastor Anselmo, saudosa memória: o fogo tem que começar pelo altar. É daqui que tem que sair. Não dá tem obreiro aí, irmão, que não dá um amém, não dá um glória a Deus. Levanta a mão, não, quem levanta a mão coisa nenhuma. É aquela estátua no púlpito e quer que a igreja é um frigorífico espiritual. Irmão, tem tanta igreja, eu vou dizer aqui. Eu vou dizer, se a sua que você dirige é assim, coloca a carapuça na cabeça. Tem igreja tão fria que se Faraó chegar para assistir um culto, o diácono vai dizer, você é muito pentecostal para nosso gosto. Você não pode entrar aqui. Tem igreja mundanizada aí hoje, que é uma encostada na outra, é feito motel, é colado no outro. Igreja, irmão, eu vi uma irmã dizer, na nossa igreja a gente quase não assiste culto de Natal, porque é tanta árvore de Natal, tanto Papai Noel balançando na árvore, tanta estrela, tanta coisa, que a gente não presta atenção a nada. Está assim, irmão, está assim. Eu estou com medo de um dia eu chegar numa igreja aí para pregar no Natal e o pastor está vestido de Papai Noel com a touca na cabeça e com a campainha tocando Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Mas o sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo ainda está na terra e Deus vai sacudir, vai avivar, vai inflamar a sua igreja. Chega sal, chega brasa viva, chega tocha acesa. Vamos incendiar a seara de Satanás. Eita, rabachuricandala. Abre a tua boca, dá glória a Deus. Bota a igreja para glorificar a Deus. Chega quente. Eu conheço a história de um pastor, irmão, desse que meu Deus do céu, queixo duro. É porque tem pastor, tem obreiro, irmão, que nem com pé de cabra você abre a boca dele para ele dar um glória a Deus. Língua de cimento armado. E o pregador pregando animado. E ele dizia, o pregador, irmão, levanta a mão, porque tem uns que apelam demais. Tu levanta a mão. Quando não tem mensagem, né? Abraça irmão. Aí tem irmão que aproveita. Aquela irmãzinha que ele tinha vontade de abraçar, aí agora chegou a vez. Ele abraça e cola. E faz uma série de movimentos. Eu sei também que tem esse, né? Não tem mensagem, fica apelando. Olha para seu irmão, diga que ele é o mais bonito que tem aqui. Aí eu olho para ver se minha esposa está junto de um homem. E eu olho para ela assim, se ela tiver, eu boto uma cara desse tamanho. Ai dela se ela disser que ele é o mais bonito. Eu digo isso a ela em casa, não vai nem apelação do pregador não. Vai não. Senão você vai se dar comigo, chegar em casa. E aquele pregador dizia, levanta a mão. E o pastor, só o pastor não levantava. O pastor levantava, aí cutucava assim, levanta. Eu vou levantar a mão. Esse menino vem aqui pregar e fica fazendo isso. Eu, um pastorzão antigo, eu vou estar fazendo isso? Mas não diminui não, não faço não. E foi o culto, terminou, ele não levantou a mão uma vez. Terminou o culto, ele entrou no carro, foi para casa, chegou em casa, parou o carro em frente da casa dele. O portão não era eletrônico, né? Não era o portão eletrônico, pastor Zé. Aí ele desceu para abrir o portão. Quando ele desceu para abrir o portão, aí chegaram 2 bandidos, cada um com 38. Aí colocaram na testa dele e disse, levanta a mão. E tem uma coisa, levanta as duas. Na igreja ele não levantava nenhuma. Com 38 na testa levantou. Não deixa o diabo colocar um 38 na tua testa não. Seja com obreiro sal, seja fogo puro.
Seja quente, meu irmão, porque frio o diabo não respeita. Não respeita. Seja fogo, fogo. Quando você cuspir, saia fogo, arrote e brasa. Seja quente. Eu já sou antigo, quando eu era novo, não, mas isso não, irmão. Eu estou com 70 anos de idade, graças a Deus, mas estou do mesmo jeito, zero bala. Tem essa mocidade aí que prega 30 anos que não aguenta meu rojão, irmão. Eu prego a semana todo, o ano todo, e no mesmo diapasão, não tem conversa não. Para o diabo não adianta chumbo fino, tem que ser chumbo do grosso. Seja sal da terra. Tenha unção de Deus na vida. Agora tem uns com a cara feia, aquela cara, senta no púlpito, irmão, com aquela cara de delegado de interior. Diga de novo, irmão. Como foi que você disse? Queima ele. Queima ele. Tem muitos que estão precisando ser queimados mesmo. Você sabe por que os leões não comeram Daniel? Sabe por que não comeram Daniel? Quer saber? Amém? Primeiro, porque Daniel vivia no espírito, e leão não come espírito. Tem obreiro que vive na carne. Daniel era queimado, irmão, pelo fogo do espírito. E você pode pegar um pernil de porco, pode pegar um filé mignon, assar e botar para um leão comer. Um tigre ou uma onça que não come. Esses animais não comem carne assada, só comem carne crua. Agora, se você é cru, tenha cuidado, que ele vai te engolir. Ele vai te mastigar. Porque, desculpa eu falar, eu vou pedir desculpa, porque vai ser pesado, viu? Tem obreiro hoje que não está na carne, não, está no osso. Está um cadáver. Está como aquele anjo da igreja que Jesus disse: tu tens nome de que vives, mas tu estás morto. Calabaçura. Então seja sal, seja fogo, seja fogo, seja fogo. Sai dessa escola bíblica pingando óleo. Sai dessa escola bíblica vivo. Incendeia o setor que você pastoreia, o campo que você pastoreia. Chegue lá, incendeia. Seja cheio da unção de Deus. E agora eu vou terminar. Vou terminar com essa palavra. Quer ser um ministério mais abençoado? Amém? Amém. Pode dizer outro amém? Amém. Eu vou dar a receita para terminar. Viu, pastor? Já passei da hora. Escute, quer ser um obreiro de sucesso? Amém. Quer mesmo? Amém. Vou dar a receita. Seja como pastel de rodoviária. Tinha muito óleo e pouca carne. Ouvindo o pastor Gilvan Rodrigues.